De vez em quando eu estou dando aula e aí vem alguém e diz assim: ah, mas isso aí que você está falando é muito teórico. E aí a gente entra numa discussão do que é a teoria e o que é a prática. E eu vou mostrar que teoria e prática não são antagônicas, elas são complementares. Fica ligado aí. Então, o que nós vamos trabalhar? Problemas precisam ser resolvidos. Dependendo do problema, nós vamos ter um nível de reflexão sobre aquele problema maior ou menor. Então, quanto mais desconhecido for o problema, quanto mais complexo for o problema que a gente está enfrentando, quanto mais sofisticado for o problema que a gente está enfrentando, mais vai se exigir reflexão sobre o problema. Então, na verdade, nós temos três camadas de reflexão em cima dos problemas, que é a base, é o operacional. Então, a primeira camada é uma metodologia de atuação em cima do problema. Em cima da metodologia, nós temos uma teoria que dá suporte para que a gente possa desenvolver metodologias. E em cima das teorias, nós temos a filosofia, que ajuda a gente a refletir e a pensar no médio e longo prazo. Então, cada um dos problemas que nós temos, cada um deles vai exigir mais ou menos reflexão. Então, para determinados problemas, se são muito sofisticados, a gente vai pensar muito sobre eles, a gente vai ter que analisar as forças, ou vai ter que analisar a essência das forças e projetar essas forças no futuro para a gente poder entender o que está acontecendo. Isso não é pouco prático, isso não é uma coisa dispensável, é uma coisa extremamente útil. Então, na verdade, nós temos camadas de debate sobre determinados problemas que, em determinados momentos, você não consegue resolver o problema e você tem que subir a camada. E existem três perfis de profissionais quando a gente pensa em problemas. Primeiro é o operacional. Esse cara é o cara que geralmente diz que quer as coisas práticas, que questiona as teorias, aquele cara que começa a dizer que ele precisa, que ele não vê utilidade nas teorias, porque o cara operacional, ele recebe uma metodologia e essa metodologia não vem de Deus, não desce na Terra por um disco voador. Foi alguém que desenvolveu essas metodologias. O metodólogo, o cara que desenvolve metodologias, ele precisa analisar as forças. Se ele vai desenvolver uma metodologia para uma determinada produção química, ele tem que conhecer a característica de todos os produtos químicos que vão entrar na caldeira para poder avaliar em que temperatura, em que nível de cada um, de que cada coisa vai ter que entrar de cada forma, de cada jeito, porque faz diferença no final esse processo. Então ele vai estudar as forças, vai ver essas forças em movimento, vai fazer um desenho, vai desenvolver uma metodologia, vai dizer, ó, é assim, assim, assim. Então, o metodólogo, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com teoria. E o teórico, ele analisa as forças do processo. Então, ele vai analisar as forças. E aí nós temos em cima disso o estrategista. O estrategista, a ferramenta do estrategista é a filosofia. Ele vai trabalhar com questões bem abertas, bem genéricas, em que ele vai questionar a essência das forças. De repente tem alguém com um determinado produto que está fazendo uma coisa que não dá certo, ele vai dizer, peraí, vamos ver se a gente está realmente avaliando bem esse determinado produto. Então esse estrategista, ele vai pensar coisas maiores de médio e longo prazo, ele vai ser um cara mais amplo. Dependendo da situação, cada um desses vai ser chamado de uma determinada maneira. Quando nós temos problemas estáveis, cenário estável, um mundo estável, um futuro estável, o operacional baixa a necessidade, baixa-se a taxa de necessidade de conceitos mais abstratos, de subir para as metodologias, teorias e filosofias, porque os problemas estão sendo resolvidos dentro de um cenário estável. Quando nós temos um problema instável, o cenário está instável, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, as pessoas não estão conseguindo caminhar direito, as coisas não estão funcionando, nós caminhamos então para a necessidade de subir o debate para que a gente possa rever as forças, rever a essência das forças, para que a gente possa então voltar.
essa subida é a tentativa de rever os paradigmas. Não adianta você ficar tentando resolver um determinado problema que não tem saída se você não sobe para cima para rever os paradigmas. Muitas vezes as pessoas dizem assim, esse livro aqui ele é muito teórico, né? Como se fosse um livro em que você trabalha com questões inúteis. Então, temos que separar duas coisas. Primeiro, quando a gente entra nesse debate metodológico, teórico e filosófico, nós estamos trabalhando cada vez mais com conceitos abstratos. Porque se você começa a trabalhar com questões que estão em aberto, que a gente não conhece, sobre o futuro, sobre um cenário que você não conhece, quanto mais você sobe para cima, quanto mais você trabalha com abstração, mais você começa a precisar trabalhar com coisas que você não consegue enxergar. Então você precisa formatar melhor conceitos abstratos. Então é um tipo de debate que exige um tipo de perfil e um tipo de prática que interessa a quem está discutindo metodologia, teoria ou filosofia. Então, às vezes, não é que o livro é teórico, às vezes ele é hermético, é de difícil acesso, né? Porque quando você vai trabalhar com esses tipos de conceitos mais abstratos, existe uma tendência do hermetismo. Então, a gente tem que separar e definir bem claro, olha, o livro é hermético, eu não consigo entender esse livro. Então, não é porque ele é teórico, porque ele é hermético. Então, aí cria-se uma dificuldade. É importante separar essas duas coisas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tivemos vários grandes pensadores na sociedade que, quando eles escreviam, eles não conseguiam se expressar bem. E precisaram depois ter vários tradutores para que eles pudessem interpretar aquilo que eles estavam dizendo, porque eram pessoas que tinham insights muito abstratos que não se conseguia pegar aquele extrato abstrato, filosófico às vezes e teórico às vezes, e transformar isso em metodologia. Na minha opinião, toda a discussão filosófica e toda a discussão teórica tem que ser canalizada para algum tipo de metodologia. E a metodologia tem que ser traduzida num sistema operacional, tem que ir para a base, para o operacional, para a gente começar a ver os problemas e poder fazer o círculo completo para ver se a gente vai questionar as filosofias, as teorias e as metodologias. E isso fecha um ciclo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não use mais essa expressão, né? Teoria e prática são antagônicos. Eu prefiro trabalhar com a prática. Não, você é uma pessoa operacional que precisa trabalhar com determinadas ferramentas, o metodólogo precisa trabalhar com outras, os teóricos e os estrategistas com outra, e cada um tem um papel importante na solução de problemas. As pessoas que, quando a gente tem problemas mais estáveis, é um determinado tipo de perfil, e quando a gente tem problemas mais instáveis, é outro perfil. Fica ligado.